Vamos lá. Fazer convite para o pessoal. Certo. Esperar o pessoal ir entrando. Simone. Estamos chamando mais seguidores. O pessoal pode ir entrando. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui. Chama a Simone. Olá, Simone. Agora que eu vi que você entrou. Estava ocupado aqui na tela chamando o pessoal. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Na hora que eu estou mandando o aviãozinho, você me chamou. Deixa eu terminar de mandar. Pode mandar bom-vinda. Espera aí, deixa eu chamar o pessoal aqui. É bom que vai O dando tempo. pessoal que falou que ia assistir depois, por causa do horário não ia conseguir. Bom dia, Mariana. Tem um pessoal que falou que pelo horário não ia conseguir, eles vão assistir depois. Tá bom. O pessoal que tá aí pode convidar pessoas clicando no aviãozinho. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Oi, bem-vinda. Minha amiga. Legal. Deixa eu chamar aqui. Bom dia. Vamos falar hoje Bom de dia, pessoal. estresse, espírito, alma e É isso corpo. aí. Monique. Vamos fixar aqui o título. Você quer fixar ou quer que eu fixe? É você que tem que fixar. Quer que eu... Não, eu acho que dá para você, mas eu posso fazer aqui. Deixa eu só, vou ter que tirar o celular aqui para fazer. Combatendo o estresse. Calma aí. Tô selecionando para fixar aqui, não tá indo. Não, nem para mim. Eu não estou conseguindo também, não. Oi, Luiz. Bom dia. Bom dia, pessoal que está entrando. Pessoal que entrou agora, se vocês quiserem encaminhar, Dia. clica aí no aviãozinho, manda pro pessoal. Bom dia. Chegando aí nossos amigos, nossos reforços. É isso aí. Dia, Antes de se esquecer alguma coisa ou tiver algo para alegria. acrescentar, eles avisam. Uma alegria na nossa vida. É maravilhoso começar o dia com vocês. Pena que hoje não teve, né? Vai ficar semana que vem tá aí. Dá mais um minutinho, a gente começa. Só para ver se mais alguém entra aí. Ok. Bom, então o tema de hoje, né, é falando sobre estresse, como lidar com o estresse. E a gente queria começar falando de como lidar com o estresse, lembrando que nós somos... Bem-vindo, Daniel. Como lidar com o estresse. Bem-vinda, Lourdes. Vamos hoje, então, falar de como lidar com o estresse, né? Ontem, na minha live, a gente falou da parte do corpo. E hoje, nessa live, a gente vai focar mais na parte espírito e alma. E aí eu queria começar essa live, tudo bem, Lourdes? Falando que a gente não tem como gerenciar o estresse se a gente não tiver o autoconhecimento e o conhecimento de quem nós somos, né? E isso começa a partir de uma consciência de que nós não somos apenas um corpo andando na Terra. Nós somos um ser que é 3 em 1. A imagem e semelhança de Deus, porque Deus também são 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele formou o homem à sua imagem e semelhança, e nessa imagem e semelhança ele criou o homem com 3 em 1 também. O homem é espírito, alma e corpo. Não tem como a gente falar de administrar o estresse se a gente não tem consciência de que nós somos essas 3 em 1. Porque na maior parte das vezes o problema está ou no corpo, ou não, mas pode também estar no espírito. Uma pessoa que não se conectou com Deus, como vai ter
alívio do estresse? Como que vai ter paz? Porque, na verdade, a gente vai falar o que é o estresse. A falta de paz gera estresse. E como alguém pode ter paz se não está conectado com a fonte da vida, que é o Criador, né? Então, eu queria começar falando essa live que como é que a gente se conecta com o Criador e cuida do Espírito? Primeiro, a gente precisa parar e perguntar o seguinte: se eu sou uma pessoa que vou à igreja, né, seja católica, evangélica, que seja qual religião você vai por quê? Você vai porque te levaram, porque a sua esposa vai, porque você acha bonzinho. Mas a primeira coisa que tem que perguntar é: alguma vez você se conectou realmente com Deus? E como é que eu me conecto com Deus? Através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como se conectar com o Criador se não for através de Jesus. Então, como é que a gente se conecta com o Criador? Aceitando um pedido que ele faz, e aí tem muitos, né, ao longo de toda a Bíblia, mas eu vou ler um, que é Apocalipse 3:20, tá? Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é: por que Jesus está batendo na porta? Porque se ele está batendo na porta, significa que ele não entra automaticamente. Eu preciso entender que na minha vida, na minha casa, que é isso aqui, ele só entra se eu abrir. Então, esse negócio de ir para a igreja levado pelos outros e nunca ter feito, dado uma resposta a essa pergunta, ou a isso que Jesus está falando em Apocalipse 3:20, significa que seu espírito não foi ativado. Então, se existe alguém aqui nessa live que vai estar agora ou que vai ouvir em algum momento, se você não fez isso nunca, faça isso hoje. Pega a sua Bíblia, Apocalipse 3:20, e dá uma resposta a Jesus. Se você é simples assim, você precisa só responder isso para ele: Senhor, eu abro a porta da minha vida, do meu ser para ti. E ele vai entrar. E você vai se conectar com ele. E isso é fé, gente. É espiritual e é fé. E imediato, seu espírito volta a ter vida, porque não existe vida no espírito se não for através de Jesus Cristo. Então, eu te oriento a fazer isso hoje. Se você nunca fez, se você só vai levado pelos outros, faça isso hoje. Não importa qual é a igreja que você é, se é católica, se é evangélica, se é espírita, não importa. Importa que só existe um caminho. Esse caminho é Jesus, para se conectar com o Criador. E você não pode considerar o fato de você ser a igreja que você já fez isso, porque a maioria das pessoas talvez achem que isso significa ir à igreja. E ir à igreja é importante, mas ir à igreja não significa que você se conectou com ele e que você ativou o seu espírito. Então, é importante que você pare de viver no modo automático, hipnótico, que a gente chama, sendo levado por pessoas, sem se perguntar por que você faz as coisas, e comece pelo início. E o início a gente não tem uma vida de verdade enquanto a gente não se conecta com o Criador através de Jesus. Então, comece por aqui. Essa é a primeira coisa que a gente está trazendo na nossa live. Isso aí, Meire, Apocalipse 3:20. Faça isso no seu quarto, ninguém precisa ver, no seu secreto. E se você precisar de ajuda, eu e a Ariana nos colocamos à disposição aí no pessoal, no direct, para ajudar você numa oração, alguma dúvida que você tenha, enfim. Começamos falando de gerenciamento de estresse, falando pelo espírito, abrindo a conexão do homem com o Criador de uma maneira consciente, por escolha, não levado por... Que bom, Niceia falando aí. Não por ser levado por pessoas, estar num ritmo hipnótico, que a gente chama, mas por uma consciência e por uma escolha, tá? Então, a primeira coisa é isso. Depois a gente tem que entender o que é estresse. Para a gente entender o que é estresse e o que significa um estresse normal e um estresse que não é normal, o que acontece? A sua mente, ela não diferencia algo que você está pensando de alguma coisa que está realmente acontecendo. Então, quando você acorda de manhã e pensa assim: eu tenho uma dívida enorme no banco, eu não tenho dinheiro. Isso, a sua mente encara como um inimigo na sua frente.
Eu dei o exemplo ontem como se fosse um leão que está te devorando. E esse organismo aciona a adrenalina, né, que é o neurotransmissor, um hormônio que é liberado para te dar energia para você tomar uma atitude. E isso é ruim? Não, isso é bom. Porque isso vai te dar energia para pensar em formas de soluções, para trabalhar, para produzir, para conseguir o recurso que você precisa para pagar essa dívida. Então, isso é uma coisa boa. Porque se você ficasse lá relaxado na cama e tudo, e não pensasse naquilo, você não ia resolver o problema. Então, isso não é uma coisa ruim. Então, quando que passa a ser ruim? Passa a ser ruim porque esse mecanismo que é ativado pelo seu organismo para você sair daquela situação, para acabar, sair da frente daquele leão que vai te devorar e vai te matar, isso tem que durar um tempo e acabar. Nós não fomos programados e aí a gente vira um super-homem, porque esse hormônio, ele vai fazer seu coração acelerar, dar taquicardia. Ele diminui, por exemplo, o fluxo de sangue para órgãos que naquele momento você não precisa usar, como é o intestino, e vai direcionar para os músculos para dar mais energia, nutrientes, oxigênio para os músculos, para você poder correr, para te dar gás. E com isso, outros hormônios que trazem conforto, alegria, felicidade e relaxamento, eles são inativados, eles caem na corrente sanguínea. Por quê? Porque que serve para mim? No momento que eu tenho um leão na minha frente, sentir relaxado, tranquilo. Não, eu tenho que fugir. Então, isso é normal, o seu organismo faz para você tomar uma atitude frente àquilo ali. Só que o problema nosso é que a gente enfrenta esse leão um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E a gente todo dia acorda com o leão na nossa frente. Aí o corpo não dá conta. E isso se chama doença estresse. Quando o estresse deixa de ser normal e passa a ser uma doença que vai gerar depressão, ansiedade, síndrome do pânico e inúmeras doenças que vocês conhecem ligadas ao estresse. Por quê? Porque esse modo super-humano ativado, ele não foi feito para durar muito tempo. Ele é feito para você sair da situação e resolver. E aí é que nós estamos entrando para como é que eu faço para desligar esse estado super-humano? Através do gerenciamento desse estresse, que atinge os 3 níveis. Nós começamos falando do espírito, nós vamos falar agora do nível da alma, né? E aí eu vou passar a palavra para minha a amiga Ariana para falar um pouco disso, de como é que a gente vai gerenciar para desligar esse modo super-homem que eu preciso voltar a uma normalidade, porque todos nós, veja bem, todos nós temos leões para enfrentar. Isso faz parte da vida. Não tem como não ter leão. Nós temos leões, isso acontece comigo e com todo ser humano. Até Jesus voltar, a gente vai ter um monte de leão para matar. Só que a gente precisa aprender a lidar com o leão e a desligar esse modo super alarmado. E é isso que a gente está falando na live. Ariana, pode falar aí da parte da alma. E é só eu queria destacar um ponto que a Simone falou. É importante a gente entender que os leões vão existir. Porque às vezes as pessoas acham que tá bem, que não tem estresse, ter uma vida perfeita. Ou elas olham alguém, uma pessoa, né? Seja quem for, assim, nossa, a pessoa tem uma vida perfeita. Ninguém tem vida perfeita. Né? Então, acho que até esse é o primeiro ponto, uma observação, a gente não se comparar com o outro e achar que o outro não tem problema, porque isso a gente só acaba atrapalhando nós mesmos. Né? Então, é trazer para mim o que eu vou fazer dentro da minha situação e dos leões que eu tenho na minha vida, né? E como que eu vou gerenciar isso. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe vida perfeita, alegria 100%, né? Paz 100% do tempo. Existem esses momentos, o que a gente precisa é ter sabedoria, conhecimento, ferramentas para, de fato, gerenciar isso aí. Né? Então, acho que esse é um ponto que a Simone comentou, eu só queria destacar novamente com vocês. E falando da alma, só para ficar claro, não sei se todos vocês, o que vocês entendem por alma. O que seria a alma? É a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas vontades, tá? Então, toda essa parte, todo o nosso raciocínio, tudo que você sente, o que você quer fazer, o que você não quer, toda essa parte, tudo isso diz respeito à alma,
tá? Então, como que eu vou gerenciar as minhas emoções? Como que eu vou gerenciar as minhas vontades, né? Se vocês têm acompanhado a Simone, vocês têm visto que ela tem falado muito sobre saúde, mas tem muitos pontos que tá ligado à alma, né? Então, por exemplo, a questão da fome emocional, né? Não é só o corpo a fome, né? Tem a questão toda emocional. Então, a alma, ela tá muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente acredita. Só que eu queria trazer uma observação para vocês. A gente acha que alma é aquilo que a gente está pensando conscientemente. Só que essa consciência que a gente tem, né, se tomar decisões, ele aí diz respeito a mais ou menos 15% disso. Os outros 85% é o nosso subconsciente, que também faz parte da nossa alma. E é aí onde está a maior parte dos problemas. Por isso que a gente não consegue identificar situações, ou a gente não consegue, talvez, ter um controle, porque a gente nem sabe que a gente tem esse problema. A gente nem sabe que está ali. Agora, como que eu vou resolver um problema que eu não sei que ele existe? Não tem como, né? Então, o primeiro ponto é a gente trazer consciência. E até eu queria perguntar para vocês, o nível de consciência que vocês têm da vida hoje que vocês estão vivendo. Então, eu tenho algumas perguntas para vocês pensarem. Se vocês quiserem, podem comentar aí, colocar nos comentários. Mas qual que hoje é o seu principal problema, o seu maior problema hoje, o seu maior desafio? Porque provavelmente ele está linkado aí com algumas coisas da sua alma que talvez você precisa resolver, tá? E aí é onde está o foco. Simone, você quer acrescentar alguma coisa nisso que eu falei? Não, por enquanto não. No final eu falo, deixa você desenrolar. Tá, tranquilo. Tem que você tenha terminado, aí eu falo. De boa. Então, vamos lá. A questão é, como que eu vou trazer consciência de tudo isso da minha alma, tá? Dessa parte que talvez eu não tenho domínio, eu não sei que tem. Através de perguntas e consciência. Talvez, eu não sei vocês, mas eu vejo de uma maneira geral, infelizmente ficou um pouco banalizado essa questão de autoconhecimento. Né? Muitas pessoas, autoconhecimento, e ficam meio que... E as pessoas, eu me conheço. Mas o problema é quando as pessoas falam muito, sem falar talvez a profundidade, perde o valor. Só que isso é essencial para a nossa vida, tá? Então, o quanto você tem buscado o autoconhecimento, quanto você de fato se conhece. Porque se você não se conhecer, como eu falei, não tem como você resolver um problema que você não sabe que ele existe, né? Então, esse que é o ponto. E eu queria trazer para vocês, porque um dos principais pontos que fazem as pessoas não se conhecerem ou identificarem os problemas na alma, é a alienação. Não sei o que vocês entendem por esse termo de alienação, mas de maneira bem prática, o que seria alienação? Você dar o domínio, o controle da sua vida para o outro, tá? Então, quando você, por exemplo, eu não assisto televisão já há meses, mas, por exemplo, quando você assiste televisão, você vê as notícias e você traz aquilo e você começa a tomar atitudes e decisões na vida baseado no que o outro falou, no que a notícia falou, sem se questionar e entender o que faz sentido, você está tendo uma atitude mais de uma pessoa mais alienada, tá? Então, seria o quê? Passar o comando para a vida de outra pessoa. Eu até anotei aqui de uma maneira mais técnica, falando de neurociência, porque eu já vou falar um pouco de neurociência para vocês, o que seria alienação? O seu sistema límbico, eu vou explicar o que é isso, dominando o córtex pré-frontal. Tá bom, Helena, o que é isso? O que é sistema límbico? O que é córtex? Do que você está falando? Então, se eu estou falando que a nossa alma diz respeito à nossa mente, a gente tem que entender o nosso cérebro, certo? Então, como que o cérebro funciona? Nosso cérebro é muito complexo, mas eu prometo que eu vou tentar deixar de uma maneira bem didática e bem simples para vocês, tá bom? Então, de uma maneira bem tranquila, vou separar o cérebro aqui em duas partes, tá? O sistema límbico, que fica aqui atrás, que ele é o responsável pelas nossas emoções, vontades e memória. Lembra que eu falei o que é a alma, nossas emoções e tudo mais? Então, isso é o nosso sistema límbico, tá? E aqui na frente, nós temos o córtex pré-frontal, que seria onde a gente toma decisões. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque travou aqui para mim. Ou foi a Simone que travou? Foi o meu. Aí, voltou? Ah, tá bom. Eu não sabia se às vezes era o meu ou o que era. Então, vamos lá.
falando de alma, nosso cérebro tem a parte emocional, que aqui seria a parte mais do animal, né? Na verdade, o nosso cérebro é como de um animal. O que diferencia o animal do ser humano é o córtex pré-frontal, que é o quê? Tomar decisão, tá? Então, o sistema límbico vão ser as nossas emoções. E o córtex, a questão de decisão. Quando você estuda desenvolvimento pessoal, né? Se você acompanha aí várias pessoas falando sobre isso, eles sempre comentam a questão é aqui, né? Tomar decisão. E realmente aqui a gente precisa, porque aqui é onde vai ter a consciência, é aqui onde que eu vou sair da alienação e tomar uma atitude, uma decisão, tá? Só que a gente também tem um sistema límbico. Então aqui entra muitas coisas que a gente pode fazer de estilo de vida, coisas que a gente pode fazer cuidando do corpo, que vai influenciar o nosso sistema límbico, que é gerenciar melhor as nossas emoções, tá? Mas eu queria que vocês entendessem que a parte de alma tem a junção dessas duas coisas, o sistema límbico e o córtex. E o córtex, ele tem que dominar sobre o sistema límbico. Então, se você está sendo, todas as atitudes que você toma, as suas reações, é tudo à base emocional. A pessoa falou, você já retruca. A pessoa foi, ou talvez você não retruca, mas você absorve tudo sem questionar. Tudo isso é porque você está sendo levado pela parte do sistema límbico, que são as emoções. Então a gente precisa trazer consciência e questionar, né? A fazer perguntas é importantíssimo para nesse processo. E aí, dentro disso, eu entendo a minha emoção, eu entendi o que estão falando, eu entendi o que está sendo falado na televisão, o que meu amigo, o que o meu colega de trabalho falou, e eu consigo refletir sobre aquilo e tomar a decisão que faz sentido para mim. Tá bom? Acho que não ficou muito difícil, né? Ficou tranquilo. Vai, Simone, você quer falar mais alguma coisa dessa questão de alma? Pode acrescentar aí. Sim, mas o que eu ia falar? Então, como a Ariana falou, a gente está sendo, na maior parte das vezes, governado pelo sistema límbico, que significa ser governado pelas nossas emoções, né? E a gente precisa... Eu vou ler 3 versículos para linkar isso que eu estou falando antes, porque não adianta, eu não consigo falar sem citar a Bíblia, tá dentro de mim. Vai lá, que entendo. Vou ler os 3 textos que eu separei. Congelou, né? Deu uma congelada. Mas eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, pode falar. Deu uma congelada. Alô? Acho que foi. Pode. Tô ouvindo. Congelou, gente? O primeiro texto que eu quero ler é Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E se vocês tiverem Bíblia com várias versões, vocês vão ver que em algumas versões, coração é mente. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Que você deve guardar a sua mente, porque dela procedem fontes da vida. Gente, isso é muito sério. Agora eu vou ler outro. Vamos lá. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, como é que a gente é transformado? Pela renovação da mente, porque é aqui que está o nosso maior problema. É aqui. Uhum. E a gente vai entender por quê. Para que experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou continuar, tem mais um. Capítulo 23. Travou? Vocês estão... Travou para mim? Travou para ela? Alguém pode... Aí. Gelou, né, gente? Acho que voltou. É a minha. Então, o terceiro texto
Para mim tá travado. Eu tô te ouvindo aqui. Porque como imaginem assim o homem se torna, vendo que a gente é o transformado pela Renan, precisa parar e dar mais atenção a ela. Vocês concordam comigo? Por quê? Estão me ouvindo, gente? Eu tô Conta em tudo que a gente pensa. Peraí. Acho que travou. Tá. Eu tô ouvindo o seu áudio cortado. Eles estão só ouvindo sem áudio. Tá. Agora parece que voltou. Voltou. Então se a Bíblia está falando no versículo que eu sou transformado pela renovação da minha mente, que eu sou aquilo que eu penso, que eu me torno aquilo que eu penso, e que eu tenho que guardar a minha mente, porque dela saem as saídas da vida, gente, vamos parar. Tem que parar tudo. A gente precisa entender que o nosso cérebro é igual uma criança de 5 anos. Você não pode dar o governo da sua vida para o seu cérebro. Entendam isso. O sistema límbico que a Ariana falou não pode dominar você. Porque quando a Bíblia fala de coração e mente, é porque tudo que você pensa, você sente. Então é a mesma coisa. Você precisa tomar esse governo. E a gente já faz isso muito pelo racional do espírito. Por quê? Porque se você acordou, vamos voltar lá o problema da dívida, voltando ao estresse. Se você acordou lá, eu tô sem dinheiro no banco e tenho que pagar uma conta ou milhões de contas e a conta tá sem saldo para pagar. Você acorda pensando assim, eu sou um fracassado, eu sou um endividado, eu nunca vou dar certo, eu não vou conseguir resolver esse problema. Para tudo. Você pode até acordar pensando isso, mas você tem que fazer alguma coisa. E o que a gente vai fazer? Tem que começar aqui. Então, é ressignificar esses pensamentos, é trocar os seus pensamentos, mesmo que no início seja apenas falar e você está pensando outra coisa, mas não pode se conformar com o que vem na sua mente e deixar ela governar. Porque se você pensar que você é um fracassado, que você nunca vai dar certo na vida, que sua vida é miserável, que tudo dá errado para você, vai ser assim. Porque quem está falando não sou eu, é a Bíblia. Que a gente é o que a gente pensa. Que a gente se torna o que a gente pensa, tem que guardar ela. Porque quem também que bota um monte de pensamento meleca, nós, as nossas experiências negativas que estão lá no subconsciente que a Ariana falou, elas influenciam nesse processo. E aí a gente tem formas de acessar isso, que não é um tema da live de hoje, que não dá tempo de falar isso. E a gente precisa entender que tem também o mundo espiritual, que vai botar dardos inflamados do maligno. A Bíblia fala que ele joga. E aonde que ele joga? Na mente. Na mente. Ele não fala na terceira pessoa, ele fala na primeira. Eu sou. Você é um fracassado? Não, eu sou um fracassado. Eu sou amaldiçoado. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que acionar o governo dessa mente. Entender que ela não é você. Ela pensa um monte de cagada e você precisa não dar importância, literalmente. E assumir esse controle. Então, acordou pensando isso? Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu vou conseguir resolver esse problema, a solução vai chegar para mim, o dinheiro vai aparecer, eu vou produzir, vou ganhar dinheiro para pagar, eu vou conseguir trabalhar e ter o recurso, eu consigo, eu posso tudo que eu quero, que eu planejo. A Bíblia fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou conseguir resolver esse problema, Deus vai me dar a saída. Eu consigo achar a saída, eu resolvo, eu consigo resolver, eu sou abençoado, sou uma pessoa próspera, as minhas finanças são abundantes, eu empresto até dinheiro para os outros, não pego emprestado, eu até empresto, de tão próspero que eu sou. Gente, isso parece papo de maluco, tá? Mas isso é sério. Isso é muito sério. Tá? Então, sim, o que eu sugiro que vocês façam, só complementando a tua ideia, Ariana, que é uma coisa que eu faço, aliás, eu quero mostrar para provar que eu faço. Eu tenho vários cadernos que eu anoto toda essa cagada desses pensamentos. Eu vou baixar aqui um, pelo menos. Peraí. Ó, tem um aqui.
todo rabiscado, gente. Sabe o que é isso? Pensamento que eu reescrevi. Sabe por quê? Eu quero contar uma coisa para vocês. Pensamento é tudo repetido. Se você parar para analisar a sua mente, o que ela pensa durante uma semana, na semana seguinte você vai ver que repete tudo, não muda nada. Aí você para, anota o que você está pensando e vai mudando o discurso. Quando vem aquele pensamento, você já troca ele. Uma fonte para mim, boa, que eu uso muito, que tem muito força na minha mente, é a palavra de Deus. Então, você pode não usar a palavra, pode só escrever do jeito que você quiser. Mas eu uso muito, para mim funciona por causa das minhas crenças, da minha fé. Isso para mim é muito poderoso. Então, se a palavra de Deus diz que eu sou o que eu penso, então ela está me dizendo o seguinte: pensa coisa boa sobre você. Então, eu já escrevo ali: eu sou abençoada, eu sou próspera. Eu não tenho problema financeiro porque o meu problema é resolvido, o recurso vem até mim. Eu sou uma pessoa que até empresto para outras pessoas, eu não pego emprestado de ninguém. Coisas assim. Você pode fazer isso com todas as áreas da sua vida. A gente pegou uma área que a gente sabe que é problemática na vida das pessoas, né, Ariana? A gente já combinou de falar dessa área. Mas você pode pegar seu casamento, você pode pegar seus filhos, você pode ressignificar os seus pensamentos. E isso a gente chama de gerenciar os pensamentos, o estresse, parar para analisar, congelou de novo. Parar para analisar. Eu estou ouvindo. Ai, acho que travou agora. Agora acho que voltou. A mente como se ela soubesse tudo. Então, é parar para analisar o que você está pensando. Resultado. Pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes, que geram resultados. Isso é uma frase, isso é sério. A Bíblia também confirma isso. Quer dizer, quando eu penso que eu sou um fracassado, presta atenção como é que funciona, gente. Eu sinto que eu sou um fracassado. Eu vou agir como um fracassado. Qual é meu resultado de um fracassado? Entenderam a gravidade? Então, eu tenho que pensar o seguinte: eu sou uma pessoa próspera. Tudo que eu faço dá Salmo 1. Eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá muito fruto no tempo certo e a folhagem não murcha, e tudo quanto eu faço prospera. Tudo na minha mão prospera. Salmo 1. Escreve isso todo dia, fala isso em voz alta. Todo dia, mesmo que a sua mente esteja pensando outra coisa, você fala em voz alta, porque você tem que entender que assumir o controle sobre essa mente requer que você tome uma atitude, e tem que falar em voz alta. Fala igual um maluco mesmo, gente. É aí, tá? E fala isso sobre diversas áreas da sua vida. Você vai botar num caderno, tá? Esses pensamentos doentios que você tem e vai se perguntar por que toda hora você pensa aquilo, vai buscar soluções práticas, né, para você resolver aqueles problemas, né? Mas vai gerenciar também esses pensamentos. Então, por exemplo, não posso falar de muitas coisas, mas dessa área que a gente escolheu, financeira, como é que eu posso aumentar meu recurso? Vamos para uma coisa prática. Para de ficar sofrendo com pensamento. O que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Alguma coisa que eu faça, uma fonte de renda que eu posso ter que eu não estou usando? São perguntas, e a essas perguntas gerar mudanças que vão te levar a algum lugar, e não só ficar sofrendo com o seu pensamento, que você é ruim, que você é fracassado. Travou. Ai, calma aí. Travou para mim, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Porque toda vez que vocês estão me ouvindo, não estão ouvindo ela, só para ter certeza. Alô. Aqui é a Simone. Agora acho que voltou. Não, travou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só me dê um ok se tá tranquilo para mim, que eu vou continuo aqui. Deixa eu ver. Área, ok. Tá. Então, agora acho que a Simone voltou. Tá me ouvindo, Simone? A minha tá ruim quando eu tô fazendo em dupla, não tá legal. Mas tá tudo certo. Pessoal, você tá travando, mas quando travar, então eu falo, que daí eu vou seguindo aqui. E só aqui, falando algo, só que não sei se vocês entenderam, se ficou tão claro, mas eu vou retomar porque eu quero que vocês entendam isso. Por que a gente tem estresse, ansiedade e depressão?
Porque a gente criou o nosso cérebro, o nosso córtex, ele foi criado para assumir o controle. Então, quando a gente deixa de usar o nosso córtex e é levado pelas emoções, tudo isso que a Simone falou, pelos nossos pensamentos, a gente não questiona, a gente não entende as coisas, o nosso córtex ele não tem função. E aí a gente vive nesse ritmo hipnótico que a Simone tem comentado. Até eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já vou assumir aqui que já aconteceu. Eu estava dirigindo de algum lugar vindo para casa, um caminho que eu faço sempre, né? Tipo, sei lá, da igreja para casa ou do centro para minha casa. E eu chego em casa e eu falo, nossa, mas eu passei naquele semáforo. Você nem sabe que você passou por aquela rua, por aquele semáforo, porque você não estava ali concentrado, você estava no piloto automático. Não sei se já aconteceu com alguém, comenta aí para que já aconteceu com vocês também. É exatamente isso que é alienação, é exatamente isso que é o piloto automático. Então, quando a gente acorda, ainda mais quando você tem uma rotina exatamente igual, você já acorda, já levanta, vai para o trabalho, aí você volta, almoça, e aí vê criança, marido, esposa, isso, aquilo, aí você vai e dorme. É o mesmo dia que você vive todos os dias. Você não reflete mais sobre o que você está fazendo. Você vai fazer algo, você não sabe o porquê, você não sabe nada, e isso que é ser alienado. Então, às vezes as pessoas pensam que, não, imagina, não sou alienado, né, e tudo mais. Mas a alienação, ela está em questões muito pequenas. Se a gente não tomar cuidado, a gente está sendo levado pelas coisas e a gente não está consciente do que a gente está fazendo. Então, aqui entra a importância dessa reflexão do autoconhecimento. A Simone comentou dos pensamentos ruins. Muitas vezes, esses pensamentos ruins que vêm todos os dias na sua mente, você já acostumou e você acha que isso é normal. Mas eu queria deixar aqui para vocês a diferença do que é normal e do que talvez é comum ou rotineiro, tá? Então, o pensamento ruim, ele pode ser comum acontecer, mas não é normal. Então, o que a gente precisa fazer é entender sobre isso. Não, isso aqui, eu repreendo isso aqui. Eu não sou essa pessoa, eu sou o tal. E aí você começa a declarar coisas boas ao seu respeito, pensamentos bons. Mas aqui dentro disso eu queria te uma pergunta. Você sabe de fato, ou você tem pensamentos bons a seu respeito? Porque talvez você nem saiba. Talvez você ouviu, né, que você não ia dar em nada, que você, enfim, várias coisas ruins, muitas críticas, e você acha que aquilo é normal e que aquilo te define. Mas você nunca parou para questionar aquilo, né? Então, e aí você começa a achar que aquele é o seu pensamento, e não é. Então, eu entendi que não é, eu tive consciência, tá? Então, quem eu sou? Se você ainda não sabe quem de fato você é, aí então eu te sugiro a entrar aí nesse processo de descobrir a sua identidade. E aqui eu vou te dar uma dica importantíssima, que foi o que a Simone falou no início da live. Quem te criou? Deus te criou. Então não tem ninguém melhor do que ele para te falar quem é você. Então é uma decisão diária de você decidir se conhecer, entender o que Deus pensa a seu respeito, porque o que a Bíblia diz é que ele tem pensamentos bons a seu respeito, né? Então, entender isso. Quando a gente entende isso, por isso que a Simone falou no começo, é importantíssimo o espiritual. Porque se eu sei a parte espiritual, eu consigo dominar melhor a minha mente. E agora, com esse conhecimento que a gente está dando para vocês, de mente, de autoconhecimento, de reflexão, para que isso domine sobre as suas emoções, que é o sistema límbico, lembra? Seus pensamentos, eu tenho domínio sobre aquilo que eu estou fazendo. E quando vier o dia mal, que o dia mal vai vir, inclusive isso está na própria Bíblia, Jesus mesmo falou que no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então eu consigo entender, assim, não, o dia mal faz parte, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou aprender? E é todos os dias assim. E aí sim as coisas vão acontecer, e enfim, a vida vai fluir de uma maneira diferente. Então, essa parte de estresse e ansiedade vem muito porque eu não sei quem eu sou, eu não domino os meus pensamentos, as minhas emoções, eu sou levada por tudo que falam, o que acontece, e a gente vive perdido. Imagina, né? Então, quando a gente traz consciência para tudo isso, fica mais fácil fluir aí no dia a dia. E aí, gente... Algo mais, Simone? A gente voltou. Sim. Voltando para a alma, que é onde está a treta toda, para quem conhece a Bíblia, tem um salmista chamado Davi, e Davi, naquela época, gente, antes de Jesus nascer, muito antes Davi existiu, ele falava com a mente dele. Por que eu falo isso para vocês? Porque Davi falava assim, minha alma, você tá triste por quê?
louva o Senhor, você ainda vai ver a bondade de Deus na terra. Ele falava com essa alma. E o que é gerenciar pensamento e não aceitar o que sua mente está pensando? É você entender o que Davi entendeu naquela época, gente. Olha que homem evoluído que ele era. Você entender que você não pode tratar o que vem de sentimento, que é igual a pensamento, tá? Sentimento, pensamento é a mesma coisa. Mente e coração, gente. Na Bíblia é a mesma palavra. A origem é a mesma, tá? Mente e coração, sentimento, pensamento, igual. Então, o que você sente é fruto do que você pensa, certo? Tem que entender isso. Então, não tem separação. E aí você precisa entender que eu tenho que gerenciar isso. Davi fazia, mas você tá triste com o quê? Entendeu? Você vai ver, Deus vai... Então aí, voltando ao negócio do problema financeiro. Cara, você tá aí se corroendo com isso. Por quê? Para de ficar chorando. Você vai encontrar saída. Vai vir uma saída. Vamos fazer isso, aquilo, outro. Você vai receber recurso. É ser gerenciar isso. E não aceitar como uma verdade. E aí a Lourdes perguntou assim, como é que eu saio? Deixa eu voltar aqui. Na Lourdes. Dias estou no Lourdes. Como que sai do piloto automático? De novo, congelei. Eu estou ouvindo. Não sei se o pessoal está ouvindo. Agora tá. Aí. Assumindo um estado de consciência, que é o que a gente está tentando passar para você. Como é que eu assumo o estado de... Parou, né? Automático. Porque ela passa por isso todos os dias e a maioria de nós, gente, passa por isso todos os dias. Na verdade, existe uma estatística de que 98% da população vive nesse piloto automático que a gente chama de alienação. Que a alienação é você viver sem estado de consciência ativado, tá? É você entregar o governo para tudo menos para você mesmo. E aí, como é que fura isso? Perguntando. Então, a questão que a gente está falando peraí, por que eu estou pensando isso aqui? Por que eu estou sentindo isso aqui? O que é isso? Por quê? Não, mas é duvidar do que você está pensando, entender quem você é, que a sua mente é uma criança de 5 aninhos, que você tem que falar com ela, entendeu? Ensinar, e não ela te ensinar, e não ela te comandar. É assumir esse controle, essa consciência, fazer perguntas e gerenciar esses pensamentos, que é o que a gente está passando de experiência para vocês. Eu preciso entender que o que eu penso é forte. O que eu penso determina quem eu vou ser. Então, eu não posso aceitar pensamento negativo na minha mente. E quando você pensa e fala, piorou tudo. Por mais que você pense, fala o contrário, porque isso é assumir o governo do espírito sobre a alma. Pensei uma cagada, eu não vou falar. Eu sou maravilhosa, eu sou abençoada, eu sou próspera, tudo que eu faço dá certo, eu sou tudo que multiplica na minha mão, entendeu? É falar exatamente o contrário, porque isso é assumir governo e sair do modo automático, viu, Lourdes? O modo automático é você aceitar a sugestão da sua mente o tempo todo e sugestão de outras pessoas e sugestão de sistemas sem questionar. Então, por exemplo, você liga a televisão, tá falando assim, tá todo mundo morrendo de coronavírus. Você aceitou. Você não perguntou, será que é verdade mesmo? Tá todo mundo morrendo? Ou a maioria tá ficando curada e eles não estão falando porque tem alguma coisa por trás que eles estão ganhando com a morte de todo mundo? Isso é um tipo de furar alienação. Entendeu? É você perguntar. Pessoal, só uma coisa. Para quem não sabe, a Simone é médica, né? E ela pode aí falar que ela trabalhou aí no front, né? De todo esse período, só para vocês saberem aí. E aí, para não estender mais nisso, para poder passar a palavra para você de volta, eu queria só falar o seguinte. Então, nós falamos de gerenciamento de estresse, ativando o espírito, se conectando com a fonte da vida, que é tudo. Não tem como se lidar com estresse se você não está conectado com a fonte da vida, tá? Falamos da alma, lemos todos os versículos da Bíblia falando como é importante gerenciar pensamentos, se os pensamentos vão determinar quem você é, inclusive gerenciar todo esse estresse, sair do modo super-homem. E por último, faltou o corpo, que eu não vou me deter, porque tem a minha live de ontem. Se você não assistiu, é entrar no Instagram, @SimoneDribal. Tá salva. Cuidados com o corpo relacionado a estresse, depressão, ansiedade. O que a gente pode fazer que eu abordei? Alimentação, respiração, exercício físico e sono. Tá bom? E aí, Ariana, eu sei, porque
tá sendo novidade para mim a questão dos óleos essenciais, né? Eu tenho aqui o alecrim, o lavanda, eu tô amando. Eu queria que você falasse um pouquinho para eles sobre os óleos relacionados a controle do estresse, que podem ajudar nisso, porque assim, isso tá me fazendo um bem danado. Eu queria que você falasse, porque isso é a tua área aí. Sim, até antes de falar dos óleos, eu até tô com alguns aqui que eu separei, mas antes de falar dos óleos especificamente, como pode ser que tenham pessoas aqui assistindo que não sabem nada a respeito, eu vou trazer, não tem como eu falar agora rapidinho sobre tudo, se vocês quiserem depois vocês me chamem no privado, eu posso fazer uma live sobre isso, ou a gente marca uma reunião, uma ligação, enfim. Mas só para vocês entenderem, quando você usa o óleo essencial de modo aromático, que é o mais conhecido, né, a aromaterapia, que seria você inalar um óleo essencial, em 22 segundos, essas moléculas do óleo, elas já estão agindo no seu sistema límbico. Lembra que eu falei um tempo atrás sobre o sistema límbico, que são as emoções? Então, eu tenho que trazer toda a parte de alma e tudo mais que a gente comentou na live, né, esse autoconhecimento, fazer pergunta, é o córtex. Só que, se eu tenho uma ferramenta aqui, o meu óleo de laranja está aqui também. Se eu tenho uma outra ferramenta que pode também me auxiliar no meu sistema límbico, então assim, eu estou agitado, eu estou irritado, estou ansioso, o que eu posso fazer? O laranja, dos benefícios dele é para ansiedade. Eu posso pegar o meu óleo de laranja, pingar uma gota na mão. A Simone fez isso, né? Você esfrega aí. Fiz agora. Respira profundamente, porque esse óleo vai agir no seu sistema límbico e vai diminuir a sua ansiedade. Então, lembra que o sistema límbico, normalmente, ele está controlando o nosso dia a dia e não o córtex? Então, eu trouxe conhecimento, eu trouxe autoconhecimento, né? Questionar. E eu tenho agora algo que me ajuda a acalmar o meu sistema límbico e ter um pouco mais de controle sobre ele. Fica muito mais fácil para a gente controlar o estresse juntando esses dois, tá? Então, os óleos essenciais, eles vão agir nesse sistema límbico, que é a parte de memória, de emoção. Inclusive, para vocês terem uma ideia, memória, né? Por exemplo, quando você chega próximo de alguém que tem um perfume parecido de alguém que você gosta, ou talvez alguém que você... talvez tenha uma treta ali com a pessoa, ou você vai em um restaurante que está ali com um cheiro de uma comida que te lembra um período da sua vida ou uma pessoa. Na hora que você sente aquele cheiro, aquele aroma, já vem toda a parte de memória, seja memória boa, seja memória ruim. Porque ele está direcionado, o nosso olfato está linkado diretamente com os nossos sentimentos, com a nossa memória, tá? Então, os óleos essenciais, eles vão ajudar nisso. E eles são uma ferramenta importantíssima para o estresse e, na verdade, em várias outras coisas. Depois assistem a live da Simone, que ela comentou lá, que ela fala sobre o corpo. Mas só para vocês terem uma ideia, a questão do sono. Tem óleos, ela deu dicas lá e falou sobre o sono, mas tem óleos que também ajudam no sono, né? Ela tem falado sobre o intestino, sobre tudo isso. Você precisa ali cuidar da sua alimentação, cuidar do intestino, mas também tem óleos essenciais que também vão ajudar no seu intestino, né? E tudo que você imaginar na sua vida tem óleo que vai ajudar nisso. E na parte emocional, queria passar aqui algumas dicas para vocês. Então, como eu falei, o laranja ele vai ajudar na ansiedade e no foco. Quando eu preciso focar no meu trabalho e ser mais produtiva, eu uso laranja e alecrim. Eu ponho no meu difusor. Esses dois aqui, tá? Porque o laranja ele vai diminuir a ansiedade. Então, você tá naquela correria, ele te ajuda a acalmar, né? Aquele ritmo automático, né, que eu falei. E o alecrim, ele ajuda também na parte de memória, foco e concentração. Então, se você está muito avoado, pensando em muita coisa, você pode juntar, por exemplo, esses dois óleos, ou um ou outro também, eu gosto desses dois, e ele vai te ajudar a diminuir a ansiedade e ter mais foco e concentração, tá bom? Outros óleos, uma dica, se você quer melhorar o humor, se está muito para baixo, você pode usar os óleos cítricos, que seria o laranja, ele é um cítrico, ou o limão, tá? Limão, por exemplo, tem outros, mas compartilhando essas duas opções. Eu uso bastante o limão, mas eu uso o limão na minha água. Vocês estão vendo que eu tô tomando água aqui? Eu tô tomando água com limão, tá? Porque além de melhorar o humor, de trazer alegria, ele também faz um detox no nosso organismo. E que isso também é importante para toda a parte emocional também, né? Ter um corpo limpo, o intestino funciona melhor e tudo mais, influencia nas nossas emoções. Isso a Simone pode falar melhor sobre o intestino. Dois óleos aqui para vocês precisam acalmar no momento que vocês estiverem muito acelerados.
lavanda. Eu uso lavanda para dormir todos os dias. Ele tem efeito sedativo e calmante, tá? Então, você está muito acelerado, você pode usar ele. Por que eu uso para dormir? Já tem pesquisas científicas que mostram que ele contribui para a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Então, ele ajuda a ter um sono reparador. Mas você pode também usar durante o dia, se tiver num momento de um estresse muito forte, né? Muito grande, você pode usar o lavanda também. E a outra opção seria o Balance. Eu amo esse aqui, porque, não sei se vocês estão enxergando para a luz, Balance nome, porque ele traz um equilíbrio de corpo e mente, ele te ajuda a aterrar. O que seria isso? Sabe quando você está muito agitado, com muita coisa, e você não consegue se centrar? Então você precisa pôr o pé no chão, você precisa criar raízes, né? Ficar assim, firme, estável. Então você pode usar o Balance, tá bom? Tem muitos outros óleos. Só uma outra dica aqui, você precisa de energia, você precisa lá, energia para fazer as coisas do dia a dia, você pode usar o hortelã-pimenta, tá bom? Ele tem N outros benefícios, parte respiratória, estômago, várias coisas. Mas aqui só para resumir para vocês podem usar ele para energia, tá bom? Então assim, tem vários outros óleos, eu separei esses aqui, algumas dicas, mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem me passar. Isso aqui é só uma bolsa que eu tenho, mas eu tenho mais óleos no meu quarto, tá vendo? Mas tem muitos outros óleos. Depois, se vocês quiserem, até eu vou abrir uma caixinha de pergunta no meu Stories. Aí vocês podem fazer perguntas sobre essa live, tá? Tanto de alma, alienação, estresse e óleos essenciais para ajudar nisso aí. Então, eu acho que é isso. Assim, falei rápido, eu tomo limão com água, eu notei que tenho menos vontade de comer doce. Exato, porque ele faz esse detox, porque a Simone vai saber explicar melhor, né? Mas o açúcar, ele traz vício, né? Então, você toma açúcar, seu corpo tá com açúcar, ele quer mais. Então, quando você limpa o seu organismo, né, você faz todo o cuidado com o seu corpo, você acaba tendo menos vontade daquele açúcar e tudo mais. Nos todos os dias. É isso. É isso aí. Ei, Simone, quer acrescentar mais alguma coisa? Se a internet deixar, né, minha amiga, que eu tô sendo congelada aqui desde o início. Eu tô ouvindo. O áudio travou poucas vezes, a imagem tá travando mais. Agradecer quem tá aí, ó. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por quem apareceu. E eu vou parar de falar. Eu só entendi e tô congelada. Eu acho que ela tava agradecendo alguma coisa. Foi isso que eu entendi, agradecer. Acho que voltou. Beijo. Aí, tá difícil aí hoje, mas não tô ouvindo a Simone. A internet dela tá falhando hoje. Como vocês se conheceram? Numa mentoria. Nós duas estamos participando de uma mentoria muito legal do Felipe Fernandes e a gente se conheceu por lá. Fiquei muito feliz aí que eu vi algumas pessoas comentando durante, a Mariana comentou agora também, falando que foi boa a live. Eu acho, não sei se a Simone está ouvindo, se ela está travada, mas eu acho que posso falar por ela, assim, que o nosso desejo mesmo era agregar na vida de vocês. Tá ouvindo? Contribuir. Então, eu espero que, de fato, a gente tenha cumprido com o nosso objetivo de ter agregado com conhecimento, e conhecimento de qualidade e prático já, para vocês já colocarem em prática e lidar melhor com o estresse. Eu vou deixar essa live salva, pessoal, depois vocês podem encaminhar para outras pessoas que precisam aprender e ouvir, tá bom? Eu vou deixar e vocês compartilham com o pessoal. Simone, eu acho que agora você voltou. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que tudo que a gente queria falar nós conseguimos abordar. O que eu ofereço é que as pessoas... Eu vou abrir caixa de pergunta também, mas não sobre os olhos, porque olha com a Ariana. Pode me perguntar de qualquer coisa. Corpo, alma, mas não me pergunta de coisa que eu não sei. Pergunta, olhe para ela e qualquer coisa que vocês queiram perguntar para ela. E para mim, de todo o resto que eu posso responder. Tanto do corpo, quanto da alma, quanto do espírito. Como gerenciar o estresse, que é o assunto da live. Vou abrir caixinha de perguntas. Se alguém quiser saber alguma coisa, me coloco à disposição. Tá bom? E muito obrigada. É isso aí, também estou à disposição. Pode chamar no privado se precisar. Então tá bom. Minha amiga, muito obrigada. Obrigada, Simone. Foi ótimo. Pela live. Fica com Deus e até a próxima live. Até a próxima. Não tem muitas. Obrigada, pessoal. É isso aí. Beijo. Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.